Olá, alunas e alunos, espero que vocês estejam bem. Na videoaula de hoje, nós estudaremos as grandezas elétricas, grandezas básicas, que é a tensão, corrente, resistência, potência e energia elétrica. E também as leis de Ohm para poder resolver circuitos simples. Bom, nós vimos que cargas elétricas em equilíbrio nos condutores servem de base para a compreensão dos principais aspectos sobre como funciona a eletricidade. Agora, a partir de agora, a gente dará ênfase então aos fenômenos relacionados à eletrodinâmica, que seriam as cargas elétricas em movimento no interior do condutor, que é designado por corrente elétrica. Bom, a gente falou antes, então, que será abordado as grandezas básicas, tensão, corrente, resistência, potência, como cada uma se interrelaciona e os conceitos e como calcular matematicamente essas grandezas. Antes de a gente avançar, é importante a gente saber, conhecer então as unidades que são utilizadas no sistema métrico internacional. As que a gente vai utilizar aqui no caso. Então, as principais a gente tem, por exemplo, a carga elétrica, que é Coulomb, que a gente já viu, força elétrica em Newton, potencial elétrico, que é dado em volts, resistência em ohms, corrente elétrica em ampere, capacitância, como a gente vai ver mais à frente, capacitância, indutância, farad, Repara que todas as unidades, por mais que sejam em homenagem a cientistas, elas se encontram em letra minúscula, porque não é o nome do cientista em si, é uma homenagem. E o símbolo é em letra maiúscula, certo? Então aqui nós temos as potências em base 10, então, que são bem importantes, os múltiplos e submúltiplos. Então, como os múltiplos, quilo, que é o K minúsculo, o símbolo, 10 na 3, então a mesma coisa que 1000, mega, que é 10 na 6, em maiúsculo, giga, tera. Então, esses são os principais múltiplos utilizados. E os submúltiplos, então, mili, micro, nano e pico. Mili, M minúsculo, o símbolo, 10 a menos 3. Isso é a mesma coisa que pegar um valor e dividir por 1000, certo? Micro, então, mi, 10 a menos 6, então é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Nano, 10 a menos 9, N minúsculo. Pico, 10 a menos 12. Então são valores muito pequenos, podemos dizer assim, e são importantes para a gente poder então fazer uma leitura mais apropriada das unidades. Então só o prefixo sozinho nunca vai ser visto, vai ser sempre com a respectiva unidade. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, 3.000 volts pode ser representado por 3 kV. 3 vezes 1000, Então, o 1000 pode ser representado pelo quilo, como consta ali. 1000 ohms, então 1 kΩ. 0,01 Coulomb pode ser representado por 10 milicoulomb. E para a gente fazer a transformação de múltiplos e submúltiplos, ou vice-versa, de sub para múltiplos, então, de múltiplo para submúltiplo a gente multiplica então, o valor. E de submúltiplos para múltiplos a gente realiza a divisão dos valores. Bom, aqui nós temos então uma das grandezas básicas, é a tensão elétrica, que é a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer em um circuito fechado. Então ela é responsável por colocar as cargas elétricas, que no caso são os elétrons, que vão estar se movimentando do meio em movimento ordenado. Então, mesmo sem a aplicação da tensão, os elétrons no material eles se deslocam, mas de uma maneira aleatória. E aqui, quando se aplica a tensão, eles realizam um movimento então ordenado, que seria a corrente elétrica. Então, exemplos de fontes de tensão elétrica. Então, a pilha comum, eletrolítica, de 1,5 volts. Essa pilha que a gente encontra, bem difundida. E a tensão elétrica residencial, aí no caso, ela é alternada, da pilha é uma tensão contínua, que não varia com o tempo, e a tensão residencial, que seria uma tensão alternada, que fica variando. E para medição de tensão em circuitos, geralmente a gente utiliza o voltímetro. Aqui nós temos então a simbologia então, das fontes, fonte de tensão contínua, então esse mais e menos. Geralmente quando a primeira imagem que aparece da fonte de tensão contínua, a linha maior, a linha maior no caso designa a polaridade positiva e a menor a negativa.
ou geralmente vem também a bolinha com mais e menos, então indica a polaridade da fonte. Tem a fonte de tensão alternada também, que tem essa onda no meio, e o instrumento que é utilizado para fazer a medição, que é o voltímetro. A corrente elétrica, então, surge com a aplicação de uma diferença potencial, uma fonte, por exemplo, alimentando um circuito fechado, um condutor metálico, um fio de cobre, por exemplo. Então, esses elétrons livres que se deslocam de forma ordenada, né, são os designados por corrente elétrica, que é simbolizada pela letra I maiúscula e a unidade é o ampere. Para poder avaliar matematicamente a corrente, então ela se dá pela variação da carga em função da variação temporal, a variação de tempo. Então essa carga é dada em Coulomb e o tempo é dado em segundos e a corrente é dada em amperes, como a gente já tinha visto antes. Bom, e os sentidos, né, da corrente pode ser real ou convencional. O real ele vai do polo negativo da fonte para o polo positivo, como está designado na flechinha na figura 11. E o sentido convencional, então, ele vai do polo positivo para o polo negativo, que é o que geralmente a gente adota, sentido convencional. E para fazer a medição de corrente no circuito, a gente utiliza o amperímetro. E o terra, que é muito utilizado, né? Aqui a gente utiliza em circuitos elétricos para definir como uma referência, então um ponto de potencial elétrico zero, principalmente para a realização de medições. Então, por uma questão de simplicidade, né? Aqui no caso, ele poderia ser ligado a qualquer parte do circuito, mas em geral a gente observa que ele fica ligado ao negativo da fonte de alimentação. Então, qualquer tensão, a diferença de potencial entre qualquer parte do circuito e o terra vai ser o próprio valor, né, do potencial que está querendo ser avaliado. A simbologia, então, a gente tem ali embaixo as duas simbologias amplamente utilizadas. Só que tem que ser observado que o terra, em circuitos reais, podemos dizer assim, ele tem que ser utilizado como sistema à parte, não ligado ao neutro, por exemplo, como muito ocorre, porque daí ele não vai estar fazendo, de fato, a funcionalidade dele. Então, o sistema de aterramento tem como objetivo, né, diminuir a variação de tensão, né, vindo da rede elétrica, entre outras questões. Então, aqui a gente utiliza em circuitos elétricos, basicamente, para poder ter um referencial. A resistência elétrica, então, é a propriedade do componente em se opor à corrente. Então, de acordo com esse valor, né, ele pode ser classificado em isolante, semicondutor ou condutor. A resistência, então, ela é representada pela letra R maiúscula e a unidade é o ohm. Então, ali na simbologia aparecem então, os dois símbolos que são utilizados, né, em circuitos, e a medição é realizada com ohmímetro. A oposição da corrente elétrica ocorre então pela dificuldade dos elétrons fluírem pela estrutura dos materiais, ou seja, o choque dos elétrons com os átomos que provoca então o aumento da temperatura nesse material, que pode ser caracterizado então pelo efeito Joule. A classificação dos materiais, então, como comentamos antes, condutores, isolantes e semicondutores. Condutores oferecem baixa resistência à corrente. Os isolantes possuem alta resistência à corrente, então vidro, borracha, madeira, enfim. E os semicondutores, então, possuem uma resistência intermediária entre os condutores isolantes, então germânio, silício, e eles são amplamente empregados em circuitos eletrônicos. Componentes eletrônicos como transistores, diodos, circuitos integrados, entre outros. As leis de Ohm, elas são fundamentais para a gente poder avaliar, né, os circuitos elétricos em si. Eles nos dão uma boa base de como que funciona, né, se relacionam a algumas grandezas elétricas. Então tem duas leis, basicamente. A primeira lei, então a primeira lei de Ohm, então, que relaciona a tensão. A tensão aqui é dada em U porque a unidade volts é EV, então deixamos como U, a resistência R e a corrente. Então a gente pode ver então que pelas formas abaixo, então temos lá U igual a R vezes I. U é a tensão, que é dada em volts, o R é a resistência, que é dada em ohms, a corrente é dada em amperes. Então, se a gente quiser, dependendo do circuito, analisar, saber a resistência, tendo a tensão e a corrente, então tendo dois parâmetros, duas grandezas, a gente consegue avaliar a terceira, certo?
E ali no circuito nós temos então, né, uma fonte de tensão alimentando uma resistência e o amperímetro, que é o símbolo com A, está medindo a corrente em série, ele é inserido em série no circuito, e o voltímetro está analisando então a tensão sobre a resistência, que vai ser a própria tensão da fonte nesse exemplo. E a segunda lei, que estabelece então como se mede a resistência dos materiais, né? Então, em função das dimensões desse material. Então, pela fórmula a gente consegue observar que R é igual a ρ vezes L dividido por S, ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade ρ do material, ou seja, uma constante relacionada ao material, o comprimento desse material dividido por S, que é a área em metros quadrados. Então, a gente consegue ver pela fórmula que acontece, então tem essa relação diretamente proporcional à resistividade e o comprimento, e inversamente proporcional à área de seção transversal por onde passa a corrente. Bom, nós temos que a resistividade média, o ρ, ele é dado à temperatura ambiente, que é de 20 graus Celsius. Então, é tabelado esses valores para determinados materiais. Então, nós temos ali a prata, o cobre, o alumínio, então tem seu valor de ρ em 20 graus Celsius. A prata, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 8. E o coeficiente de temperatura, né, para cada um desses materiais. Ou seja, para cada mudança, se houver uma mudança de temperatura, uma variação de temperatura sobre aquele material, aquele componente no circuito, então a gente tem que levar em consideração porque vai mudar o valor da resistividade desse componente. Então a resistividade final vai ser dada pela resistividade tabelada, vezes 1 mais o coeficiente de temperatura, vezes essa variação de temperatura em relação a 20 graus Celsius. Se foi 60 graus que está sendo aplicado sobre o componente, então em relação a 20 graus, valeu 40 graus. Certo? Então aqui a gente tem que levar em consideração porque vai ter alteração no valor da resistividade que vai impactar no valor da resistência. A potência elétrica ela expressa então pela multiplicação da tensão vezes a corrente. Tensão em volts, corrente em amperes. Então isso vai nos dar em watts, certo? E a gente tinha visto que a tensão U, no caso, é a resistência vezes a corrente. Então a gente pode manipular a fórmula da potência e ver que existem duas formas de calcular a potência num determinado, como num resistor, por exemplo. Então é R vezes I ao quadrado, ou também pela tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, essa resistência e a corrente, a resistência é do próprio componente, e a corrente é que circula por esse componente. Assim como a tensão aqui embaixo, nós temos a tensão sobre o componente, dividido pela resistência do componente. As duas formas vão dar o mesmo valor de potência. A energia elétrica ela é expressa então pela potência vezes a variação de tempo. Então a energia vai ser dada em watts vezes segundo, potência em watts vezes o tempo em segundos, que também pode ser expressa em joule, certo? E a medição de energia elétrica em residências geralmente é utilizada então a unidade kWh. E em usinas de geração de energia hidrelétrica, termoelétrica, é utilizado o megawatt-hora como unidades. Nessa videoaula, então, nós vimos as grandezas básicas, grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência, potência, energia elétrica. Também estudamos as leis de Ohm para a resolução de circuitos simples. Então, até a próxima videoaula.